Deus continua abençoando meus preciosos irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus Cristo sempre esteja contigo, aonde tu for, aonde tu entrar, sair, no seu trabalho, no seu lar, nos seus negócios, que Deus sempre esteja te orientando, Deus sempre esteja ao teu lado e não deixando você naufragar jamais na fé, mas sempre sendo um vencedor através da tua fé no Senhor Jesus Cristo. Lá no livro aos Hebreus, capítulo 11, o apóstolo Paulo disse que aquele que aproxima de Deus é necessário que creia que ele existe, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você pergunta, o que é fé, pastor? Fé é você receber antes de receber. Fé você não foi arrebatado ainda, mas você vê você no arrebatamento. Isso é fé. Não aconteceu ainda, mas você já crê que aconteceu, que está acontecendo. Você não chegou lá ainda, mas sua fé coloca você lá. Pela fé, você vê você correndo ali nas sextas dimensões, aonde está o corpo celeste, que é o corpo teofânico. Pela fé, você vê você dentro da sua teofania. Pela fé, Abraão viu Sara com o nenê no colo e dando mamar para o nenê. Pela fé, ele viu. E o irmão Branda disse assim, que o que fez Deus gerar o Isaac do ventre de Sara, porque quem gera foi Abraão com Sara, mas Deus é que dá para a criança no ventre a formação. É Deus que auxilia, porque o irmão Branda disse que Satanás entra no ventre da mulher para deformar a criança. Se Deus não estiver lá no ventre para expulsar Satanás, criança nasce defeituosa, porque Satanás deforma. O irmão Branda vê que Deus, quando Sadraque e Mesaque estavam na fornalha, Jesus entrou lá junto. Quando Daniel foi na cova dos leões, Jesus entrou lá junto. Então Deus, quando Jonas entrou no ventre da baleia, Deus entrou junto. Quem foi o oxigênio de Jonas? Foi Deus. Então, quando a criança é gerada no ventre, Deus está ali junto, ajudando ela, dando vida para ela. Então, Abraão, o irmão Branda disse, foi a fé de Abraão que gerou Isaac no ventre de Sara. Porque a Sara mesmo era duvidosa. A Sara mesmo arrumou Agar para ficar no lugar dela e trazer o filho da promessa através de Agar, porque ela não cria que seria ela, vendo a idade avançar, vendo as condições acabar, ela também acabava junto a sua fé, porque a Sara, ela olhava em condições, e quando as condições do leite, a veia do leite secou, o útero secou, a Sara falou, eu não sou essa mulher que vai trazer o filho da promessa, mas eu tenho aqui uma serva jovem que é Agar, ela tem condições. Agar tinha condições, mas ela não tinha promessa. A Sara não tinha condições, mas a Sara tinha a promessa. Aí que está, não é a condições, é a promessa. Deus não está olhando para as suas condições,
Deus está olhando pela promessa que Ele fez a você. A promessa. E Ele prometeu de trazer o filho prometido através de Sara. E a Sara não via assim, mas Deus via. E a Sara não mudou o plano de Deus. Não. A Sara não desviou o programa de Deus. Se o programa de Deus era Isaac nascer através dela, não teve como evitar isso. Não teve como evitar. E o irmão Brana disse que Deus não matou Sara por causa de Abraão, por causa das suas dúvidas. Ela estava em Abraão, ela fazia parte de Abraão. Ela tinha o sangue de Abraão, porque os dois eram irmãos por parte de pai. Então ela tinha o sangue de Abraão na veia dela. E nós temos o sangue de Jesus. Aí que está o segredo. Nós temos o sangue de Jesus. O irmão Brana, para ajudar nós a crer e para abrir mais o nosso entendimento, ele disse que lá em Israel, na lei do sacrifício, era oferecido duas pombas. Duas pombas. Uma morria, a outra ficava viva. E essa que morria, pegava o sangue dela, derramava sobre a viva, e a viva saía voando, mas banhada de sangue, e cantando aquele hino de Isaías 6, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra está cheia da tua glória. Aquilo ali é um hino. Aquilo ali é um hino que o serafim cantava. E aquele hino que o serafim cantava é o hino da noiva de São Brana. Santo, Santo, 3 vezes Santo. Santo como Pai, Santo como Filho e Santo como Espírito Santo. É o Senhor dos Exércitos. A terra está cheia da tua glória. E uma delas é eu. Outra dela é você. Nós somos a glória de Deus. E a terra está cheia. Esse era o cântico que cantava o serafim. E o irmão Brana disse que é o cântico da noiva. Que quando aquela ave está banhada com sangue, ela sai exprimindo o sangue no bater a asa. E ela sai cantando esse hino. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra está cheia da tua glória. Então nós carregamos o sangue de Cristo. Nós carregamos o sangue de Cristo como Sara carregava o sangue do seu pai. E Abraão carregava o sangue do seu pai. Ali aponta para Deus. E os dois com o mesmo sangue. Então Deus não podia matar Sara, porque Sara fazia parte de Abraão, a parte de Abraão. Deus não pode matar nós, porque nós é parte de Jesus. Nós com Jesus se tornamos um, porque Ele é o cabeça e nós é o corpo. E nesse corpo tem muitos membros, e cada membro são um dos filhos dele que faz parte desse corpo. Então, meu irmão, a fé é uma coisa bonita, a fé é uma coisa linda de ter, porque pela fé Abraão recebeu Isaac, e sua fé levou Deus a gerar Isaac no ventre de Sara, pela fé. Porque a fé, ela desafia condições. A fé não olha para condições. E Deus quer ver fé, Deus não quer ver condições. Você fala, ó pastor, eu não tenho condições de ir na igreja. Mas você não vai na igreja por condições, você vai por fé. Se você for olhar condições, você não vai, porque todo dia tem uma dor extra. Todo dia tem uma dor num lugar, uma dor no outro. Então você nunca vai. Se você for ver condições de ir, você não vai. E às vezes Deus permite que aconteça alguma coisa com a nossa saúde, para ver se a nossa fé reage
para ver se a nossa fé toma uma posição. E ela toma. Ela nunca falhou. A fé não. E Jesus, quando aquela mulher lavou seus pés com lágrima, e enxugou com o cabelo, e beijou o seu pé, e derramou um perfume sobre ele, ele falou: por causa disso, por causa do que você fez para mim, a tua fé, por causa do que você fez para mim, seu pecado está perdoado. E a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Então, a fé, ela nos salva. Nós temos que ter fé. E a graça de Deus faz o resto. A graça, somos salvos pela fé, pela graça, mas tem que ter fé para essa graça agir em nós. Aí o apóstolo Paulo, ele vem mostrando o valor dessa fé, mostrando nesse grande homem como Sadraque, Mesaque, Abednego, como Daniel, que enfrentou a lei do rei Dário, foi para a cova dos leões, faminto. Esses homens eram homens de fé, e fazia isso movido por fé. Movido por fé, eles faziam isso. Ele por fé, o apóstolo Paulo disse: a mãe recebeu o filho morto, falando da Sonamita, que o filho estava morto. Ela deitou na cama de Eliseu, ela deitou na cama do Eliseu, o menino morto, e foi chamar Eliseu, porque ela sabia que o menino ia ressuscitar, porque ela falou para Eliseu, quando ele perguntou: vai tudo bem com você? Ela falou: tudo bem. Vai tudo bem com seu marido? Ela falou: tudo bem. E vai tudo bem com o nenê? É 3 vezes bem, né? Marido, ela e o nenê. Ela falou: tudo bem. Mas o menino estava morto, mas ela disse que estava bem. Então tinha que ficar bem, porque ela falou que estava bem. O que você fala não é você falando, é o Espírito Santo falando através de você. Você pensa que é você que está falando, mas é Deus usando o seu lábio para falar. Aquela menina que falou assim: se o meu Senhor for Israel, ele volta curado da lepra, porque lá tem profeta. Isso aí ela falava sobre Naamã, ou aquele oficial da Síria. Ali não é a menina falando, é o Espírito Santo falando. Porque Eliseu nunca tinha orado por um leproso, nunca tinha tirado a lepra do leproso, e tinha muito leproso, Jesus disse. Tinha muito leproso no dia de Naamã, foi só Naamã curado, porque teve uma menina que falou a palavra. Ela colocou Deus em cena, quando ela falou: ele voltará sem a lepra. Então Deus agora estava obrigado a cumprir a sua promessa. Porque Deus fala: se nós oramos, se nós buscamos, nós encontramos, se nós orar, se nós pedir, nós recebemos, se nós bater, abre, se abre. Jesus não está brincando com isso. Jesus não está brincando com isso, e nem Jesus estava falando isso por falar, ele estava falando o que a realidade. A realidade. Agora, ela cria que o menino ia ressuscitar. Ela foi buscar Eliseu. Agora, o segredo. Qual é que é o segredo? Tem um segredo aí. Porque quando o menino morreu, ele ficou doente na roça. Estava trabalhando com o pai dele. Ele tinha a base dos 12 anos, irmão Brandes. Uns 12 anos. Naquele tempo o filho trabalhava com o pai. Hoje não trabalha mais. Mas na Bíblia o filho trabalha com o pai. Na Bíblia, a Bíblia mostra os filhos trabalhando com o pai de mais novo. A Bíblia. Agora, o mundo hoje, a lei do mundo hoje, criança, menino de 12 anos, 13 anos, não pode trabalhar. Mas não são bíblicos. Eles não trabalham com a Bíblia. Eles trabalham com a razão. E a razão é falsa. A razão não é de Deus.
Existe uma razão que é de Deus, mas tem que ser aquela razão convertida. Razão de orar, razão de buscar Deus, razão de ir na igreja, porque Ele nos abençoa, então nós temos essa razão. Mas essa, sim. Mas aquela razão que a Eva teve, a Eva razoou, disse a irmã Bruna. Ela razoou. O que é razoar? Ela entrou na razão, a Eva. Porque a serpente falou para ela, seu marido não liga você, Eva. Ele só fica aí andando atrás dos animais, atrás das árvores, mudando a árvore de lugar, porque ele tem o poder da palavra falada e pode mudar as árvores, ele fica mudando as árvores, e fica aí mudando os plantios, e você mesmo está aí abandonada. Venha comigo, que eu dou um carinho para você. Aí ela falou, ele tem razão, ele só fica mesmo atrás do jardim. E ele pouco liga para mim, você tem razão. Aí quando você dá razão para o diabo, porque ele quer que você dê razão para ele. O diabo quer que você dê razão. E quando você dá razão para o diabo te derruba. Você mostra que você tem razão, e pela razão o hospital está cheio, pela razão o cemitério está cheio, pela razão a cadeia está cheia, tudo que mata, que rouba, ele usa a razão. Tudo que separa, todo marido que separa da esposa, todo filho que abandona o lar, eles abandonam usando a razão. Satanás chega, arrasoa e ele aceita a ração que o diabo dá. Aí ele chega e fala, eu vou porque eu tenho razão, não sou bem cuidado, não tenho carinho, meu pai não liga muito para mim, nem minha mãe, eu vou embora. E a pessoa com quem ele queixa ou ela queixa, fala, você tem razão. Se fosse eu fazia a mesma coisa de você, porque são tudo governados pela razão. Agora, eu estou falando fé, eu não estou falando de razão. A fé leva você no fórum a divorciar. Melhor, a razão leva você no fórum para divorciar. A fé leva você no altar para se unir. A razão leva você no fórum. A fé leva você na igreja. Então, qual é dos dois que se tem? As suas decisões da vida mostra qual dos dois você está usando. Você usa a razão ou você usa a fé? Se você usa a razão, você vai para a justiça resolver seus problemas. Mas se você usa a fé, você vai para o altar. Você vai para o altar, porque a fé leva você no altar. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que creia que Ele existe. Então, pela fé, aquele rapazinho que tinha um pé torto, que ele foi na reunião do irmão Brando, e o irmão Brando disse, assim diz o Senhor, você vai calçar sapato ainda, seu pé vai endireitar. Ora, ele foi embora, acabou a campanha, e todo mundo foi embora, ele também foi. Mas ele levou. Ou assim diz o Senhor, que não é o irmão Brando falando, eu nunca creio que o irmão Brando falou alguma coisa, eu não creio que o irmão Brando fala. Eu creio que tudo que o irmão Brando pregou foi o Espírito Santo através dele. Eu creio que a mensagem é a mensagem do Espírito Santo, não é do William Branham. Ele foi um instrumento na mão de Deus. Então eu nem discuto, nem falo de William Branham, Marião Branham, porque eu sei que o que nós temos é o Espírito Santo que Deus para nós. A mensagem é o Espírito Santo. Deus usou ele para transmitir a mensagem para nós. Mas tudo é o Espírito Santo. Não tem homem nisso. Maria falou assim quando o João de Gabriel falou, o Espírito Santo vai descer sobre você e vai fazer a sombra do Altíssimo, vai vir sobre você, você vai gerar o Filho que é o Salvador do mundo. Maria disse, mas eu não tenho contato com homem algum. Aí sim, é por isso. É por isso que o Espírito Santo vai vir sobre você, porque não tem homem nenhum, você não é envolvido com o homem. E todo que não é envolvido com o homem, recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo gera Jesus na sua vida, gera a palavra na sua vida. Mas é envolvido com o homem, como que Deus vai trabalhar? Não tem como trabalhar. Não tem como trabalhar. Até o ninho de um passarinho, se você põe a mão no ovo, o passarinho vai embora, lá abandona o ninho. O passarinho abandona o ninho. E o ovo é dele, mas ele abandona, porque um ser humano põe a mão nos ovos. Então assim também Deus. Se o homem pôr a mão, Deus deixa. Se o homem pôr a mão, Deus deixa. Então o que nós ensina não é do homem. Nosso batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo,
É o Espírito Santo. Quando fala assim, e eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, não é o pastor que está falando, é o Espírito Santo que está falando. Até no lavar pé, meu irmão. Quando você lava o pé da irmã, não é você que está lavando, é o Espírito Santo em você. E não é a irmã fala, a irmã tal lavou meu pé. A irmã não lavou seu pé. Quem lavou foi o Espírito Santo. Tudo é o Espírito Santo. Na vida cristã é. A vida cristã não tem nome. Não tem homem ponhando a mão em nada, não tem palpite do homem, não tem opinião do homem. Eu acho e eu vejo, isso aí é do homem. Deus é assim, diz o Senhor. É o caso daquela viúva do dia de Elias. O caso da viúva no dia de Elias. Quando Elias falou, traz para mim água, ela entrou para buscar. Aí ele falou, traz para mim também um bolo. Aí ela parou. Ela falou, água tudo bem, mas bolo? Não tem como. Só tem um restinho de azeite na botija, um pouco de farinha na panela. É só um bolo, fazer um bolinho, acabou. Faremos e morremos. E aí Elias falou, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Faça o bolo, que a farinha não vai fartar na sua panela, nem o azeite na tua botija. Assim diz o Senhor. Aí ela se jogou. Aí ela foi. Porque ela tinha o assim diz o Senhor. Nós tem o assim diz o Senhor. A mensagem da irmã Brana é o assim diz o Senhor. Não tem que ter medo. Não vai faltar farinha na panela, nem o azeite na botija, que é o Espírito Santo. A farinha é Jesus. Não vai faltar. Na vida do cristão, no lar do cristão, no casamento do cristão, na igreja do cristão. Não vai faltar. Na vida daquela moça cristã, aquele rapaz cristão. Não vai faltar o Espírito Santo, que é o azeite. Não vai faltar a farinha, que é Jesus. Não vai faltar. Porque assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Mas faça para mim primeiro. Aí está, busca Deus em primeiro lugar. E foi todas essas coisas vós serão acrescentadas. Se o vosso Pai celestial cuida das aves do céu, que não planta nem tem celeiro, com tudo isso o Pai celestial os sustenta, muito mais de vós que são os seus filhos, Deus sustenta, porque Deus sabe da tua necessidade antes de pedir. Antes de pedir, Deus sabe a sua necessidade. Então tenha fé, meu irmão. Tenha fé. Não deixa naufragar na fé, como disse Paulo. Muito nessa cobiça do dinheiro tem naufragado na fé. Ele falou, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. De todos, o mal é a raiz. Todo mal, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Ele não diz que é o dinheiro que é a raiz de todo mal. O apóstolo Paulo não está falando que é o dinheiro. Ele está falando o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. Você tem que amar Deus em primeiro lugar. O dinheiro você precisa dele. Mas quando você começa a amar o dinheiro, você começa a fazer injustiça. E muito foi naufragado nessa fé. Que Deus abençoe. E tenha aí uma boa noite nos braços do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos para as perguntas da tarde. O irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta: o que tipificava o bode expiatório e o bode emissário? Eram usados para purificação do tempo ou do pecado de pessoas? Obrigado, pastor Joel. O bode expiatório era dois bodes que quando Israel oferecia sacrifício, ele oferecia o cordeiro para tirar o pecado dos pecadores, a pomba para tirar o pecado do pecador. Mas o bode não era para os pecadores. O bode era para sacrifício, mas não era para os pecadores. O cordeiro era, o novilho era.
a pomba era, a rolinha era, mas o bode não era para os pecadores. Se você pegasse um bode e levar para o sacerdote para oferecer a troco do seu pecado, o sacerdote não ia usar, porque o bode não servia para limpar o pecador. E isso é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não disse esse é o bode de Deus, Cordeiro. O bode era para limpar o altar. O bode era para limpar o altar, porque o pecado ia para o altar. E o bode limpava o altar. O bode expiatório. E o bode missário pegava o pecado do bode expiatório. Um bode passava o pecado para o outro. O bode expiatório pegava o pecado do altar, passado pelo sacerdote. A gente sabe como é que o sacerdote fazia. Ele colocava a mão na cabeça do cordeiro e outra mão na cabeça do pecador, e o pecado do pecador passava para o bode e pegava na cabeça do bode e ponhava a mão no altar. Então o sacerdote intercedia. Ele ponhava a mão no altar, cheio de pecado, que estava ali confessado, e ponhava a mão na cabeça do bode expiatório. E o bode expiatório morria. E quando o bode expiatório morria, o bode emissário tomava o lugar dele. E o pecado do bode expiatório ia para o bode emissário. E o bode emissário era soltado no deserto, e lá ele morria andando, vagando. E quem levava o bode tinha que vir e tinha que ficar não sei quanto dia reservado se limpando. Esse bode era solto no deserto. O irmão Brana disse na mensagem Pergunta e Resposta, volume 2, que o bode expiatório é Jesus. E que o bode emissário é Jesus também. Como cordeiro ele tira o pecado do mundo. Como bode ele tira o pecado do altar. O bode expiatório. E como bode emissário ele leva para o inferno todo o pecado e enfermidade e entrega para o dono, que é Lúcifer. Então os dois bodes apontam para Jesus. Há uma igreja aí adventista que fala que aqueles dois bodes é o diabo. Mas você já viu o diabo tirar pecado do altar? Você já viu o diabo levar o pecado para o deserto? O diabo não leva pecado, ele traz o pecado para ele. Agora, aqueles dois bodes limpavam, faziam a limpeza no altar e levava o pecado para o dono. Então é Jesus, o irmão Brana disse. Tem duas mensagens que o irmão Brana disse. É Jesus. Vamos para o pedido de oração da noite. Joel William pede oração ao seu favor e sua família. Benedita Mendes pede oração ao seu favor e sua família. O irmão Isaú da Costa pede oração ao seu favor e sua família. O irmão Oliveira Marcelo pede mais do Espírito Santo. Oração aos seus queridos irmãos na fé. Oração ao seu pastor Verbo Cordeiro e sua família. A irmã Dulce pede oração à sua família. E a irmã Raquel da Silva por sua saúde. Senhor Deus, não tem pergunta? Não, só do irmão Oliveira Marcelo. Então, continua, porque nós vamos ter esse programa agora, irmão. Se fez de terça e de quinta, só 2 vezes por semana. De terça e de quinta, nesse mesmo horário, às 19 horas. E nós não vai ter mais outro horário, porque eu dependo muito do Dado para me ajudar. E ele não está podendo me ajudar. E eu nem tanto ele, mas eu também não estou lá com a saúde muito avantajada para mim trabalhar tanto, né? Então eu também estou bem habilitado, então eu procuro fazer agora 2 vezes por semana, para não deixar os irmãos sem nada. Para não deixar os irmãos sem nada, porque eu amo muito os irmãos e eu fico preocupado com os irmãos. Então eu quero dar uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma palavra de avanço, uma palavra para levar adiante a obra de Deus. Então, eu vou fazer 2 vezes por semana, dá para fazer, então eu vou fazer. E eu conto com a vossa compreensão sobre isso e também conto com a vossa oração sobre isso. E se você puder falar a outros desse Face, você fala. Se uma alma for ganha, você tem galardão através dela. Uma alma que ganha, você tem também galardão através dela. Então vamos procurar ganhar alma para Deus. Então vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, que a tua graça toma conta de cada filho e filha do Senhor
e aumenta a nossa fé, Senhor. Como Pedro pediu para o Senhor, quando o Senhor falou para ele, Satanás me está pedindo, Pedro, para peneirar vós como peneira trigo. Mas eu roguei ao Pai, para o Pai aumentar a vossa fé. Então, Deus, aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta o nosso amor. Faça nós crescer na fé, no conhecimento, no amor, na compreensão. Faça nós crescer, Senhor, que nós tenhamos um crescimento espirituais. Também no natural, se o Senhor puder abençoar nós te agradecemos. Mas mais que nós queremos é a bênção espirituais. Que o Senhor ajuda nós nisso, em nome de Jesus Cristo. Tenha nos teus braços cada filho e filha do Senhor. Sim. Amém, Senhor. Amém.